Oi, gente, bom dia. Dando um bom dia aqui com essa belíssima flor. Olha que coisa linda, gente. Aqui é uma variação, né, da Santa Claus singela. Deixa eu virar aqui que tem uma florzinha que tá mais nova. Olha que coisa mais linda, gente, que é essa flor. É uma pintura, né? Muito linda mesmo. Essa daqui, gente, é uma planta de semente. Eu vou estar fazendo aqui o replantio dela. Aqui, ó, gente, sempre essas plantas que ficam assim meio deitadinha, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente se você mora em uma região onde o verão ele é muito severo. Tem que ter cuidado. Se você tem plantas que ficam assim deitadinhas, é bom você estar colocando aqui, olha, tipo uma sainha com TNT para você proteger, tá? Tem algumas regiões que tá muito quente agora, que, por exemplo, aqui na região norte tá bem quente, tá? Embora em outras regiões agora seja inverno, aqui para nós é completamente diferente. Nós estamos aqui na época mais quente do ano, tá, gente? Aqui para nós é temporada de seca. Então, se você mora em uma região que o clima é parecido aqui com o meu, proteja suas plantas. Eu já perdi algumas plantas que eu passei 15 dias fora, né? E teve umas plantas que tiveram queimaduras, plantas pequenas, né? Planta grande é mais difícil você perder aí por queimadura, mas acaba queimando também, né? Então perdi algumas plantas pequenas por queimadura, tá muito quente. Se você puder, tá usando um sombrite também agora essa época. Eu não gosto de sombrite o ano todo não, tá, gente? Porque o sombrite, a função dele qual é? É justamente ele quebrar, né, um pouco do sol, do calor que a sua planta vai receber. E tem algumas épocas do ano que o calor ele é super importante. Qualquer calorzinho que dá vai estar beneficiando a sua planta. E se você mantém esse sombrite, mesmo na época que não está quente, você acaba prejudicando a sua planta, tá? Então, quando eu uso uns 3 meses mais ou menos do ano só, que eu coloco e depois faço a retirada, tá? Aqui, ó, gente, essa planta, como eu mostrei para vocês, teve uma queimadura, né? Mas já cicatrizou, ó, já tá soltando todinha essa casquinha aqui. Então, foi uma queimadura que não foi muito severa, né? Foi mais superficial, mas mesmo assim passou um tempão para ela soltar totalmente essa casquinha e para ela ficar de novo, olha, com essa cor igual, olha, tá aqui em cima, né? Onde não foi queimado. Mas como vocês podem ver, olha, ela recuperou. Então, quanto mais você mexe uma planta que sofreu uma queimadura, às vezes você pode agravar, tá? Só tem que tomar cuidado quando ela começa, olha, soltar essa casquinha. Logo no início, essa casquinha ela fica bem colada, né, na planta. Depois ela vai soltando e acaba ficando ali um localzinho onde pode ficar guardando umidade. Então, quando você vê assim, ó, que tá soltando, você vem e vai tirando mais só o que tiver solto, gente. Não tenta tirar tudo que você vai machucar a planta, tá? Então aqui, olha, já é o finalzinho, né? Tá já solto aqui, depois eu vou tirar com calma. E eu sempre faço assim, quando eu quero tirar, eu molho a planta, que nem quando a gente vai tomar banho, né? Molho a planta e eu venho, olha, e esfrego assim, ó, com a mão. E o que tiver solto, ele sai. O que tiver solto vai sair. O que não sair é porque não tá solto ainda. Então a gente não mexe. É que nem quando a gente tem uma queimadura na nossa pele. Se você se expõe muito ao sol, depois vai soltando aquela casquinha. Mas se você puxa, você acaba machucando. Então, do mesmo jeito. Aqui, essa planta, sempre vem aquela questão, né, do replantio. A gente tira todo esse substrato, a gente não tira todo esse substrato. Então, gente, eu costumo não tirar todo o substrato, a não ser que eu for fazer um trabalho de raízes na planta. Se eu não vou retirar raízes, se eu não vou mexer em nada na raiz da planta, não tem por que eu vir aqui e deixar aquela raiz lavada. Isso vai aumentar os riscos, né, de eu ter algum problema aí na minha planta, sem necessidade de eu estar fazendo isso, se eu não vou mexer
na raiz da planta. Então, o que eu sempre digo? Se você não tem intenção de mexer, você não tem aí problema no substrato, seu substrato não é tão substrato saudável, você só vai tirar a planta do vaso, tentar tirar ela inteirinha com torrão, e você vai fazer o replantio dela, tirando só o excesso do torrão. Vou estar fazendo já aqui para mostrar para vocês o replantio dessa planta, tá? Vou dar uma suspendida nela. E vem também aquela questão, né? Se a gente precisa mesmo mudar de vaso, às vezes a pessoa fica ali esperando um pouco mais, porque não tem outro vaso para colocar. Então, gente, não tem necessidade de você trocar de vaso toda vez que você fizer um replantio, tá? Você só vai trocar mesmo quando você vê que já não dá mais naquele vaso. Esse daqui eu vou usar o mesmo, até porque aqui espaço é luxo, né? A gente tem que ir acomodando aqui na bancada e tentando, né, reaproveitar ao máximo a questão dos vasos. Outra pergunta também frequente é quanto ao substrato. A gente pode reutilizar o substrato? Digamos que você vai tirar todo, né? Eu vou fazer um replantio aqui, eu vou mexer nas raízes e eu vou retirar todo o substrato. Pode reaproveitar esse substrato? Eu reaproveito, tá, gente? Eu reaproveito. Se eu vejo que o substrato tá bom, que ele não tá com nenhum problema, eu vou e reaproveito ele. Pego, coloco ali você pode pegar, ir colocando ele ali numa bacia, num depósito, né? Aquele que tá usado. E você pode fazer uma aplicação de um fungicida nele, né? Pode fazer uma aplicação de um fungicida. Deixa ali passar um dia ou dois. Você pode também tá enriquecendo novamente esse substrato e usando. Vou enriquecer com o quê? Você pode estar usando torta de mamona, você pode estar usando algum tipo de esterco, se você tem o costume de usar. Eu não costumo usar muito esterco, o que eu ainda uso aqui, às vezes, é o esterco de galinha, mas eu uso a farinha de ossos também. Aí você pode usar um superfosfato, você pode usar Iurin, o Fusion, algum desses produtos aí para estar enriquecendo novamente aquele substrato que você já usou, tá, gente? Agora, se a sua planta passou ali por um apodrecimento, a planta teve um problema, se você puder descartar aquele substrato é melhor, tá bom? Mas se tá tudo legal na planta, eu não vejo por que não reutilizar, até porque substrato, né, gente, é caro, não é barato, né? Pra gente, mesmo que a gente faça em casa, a gente tem que comprar os componentes, então não sai barato. Então eu vou estar aqui fazendo o replantio de duas plantas aqui para estar mostrando para vocês. Aqui, ó, gente, é uma planta que eu replantei ela no dia 9. No dia 9 eu fiz o replantio dela. Fiz a poda também no mesmo dia, no dia 9. E hoje são dia 24 e olha como é que tá essa planta, gente. Olha que coisa mais linda que tá a copa dessa planta. Então ela respondeu super bem. Não tirei todo o substrato dessa planta, tá, gente? Se vocês não assistiram o replantio, vocês quiserem assistir, tá aí no canal, tá? O replantio e a poda dessa planta. E eu só fiz levantar, completei o vaso, fiz a poda, coloquei aqui um osmocote, né, que é um adubo que eu uso. E tá aqui, gente, o resultado, olha. Então foi feito aí um acréscimo de substrato, né, um replantio, levantamento. Aqui, olha, onde a planta tava, eu levantei ela. E o substrato aqui, ele foi caindo conforme fui regando, tá? Não tirei no dia que eu fiz o replantio. Fiz a poda no mesmo dia e tá aqui o resultado, né? O resultado de replantio, adubação, poda e o principal de tudo, sol, tá? Se não tiver quente na sua região, não faça poda. Aqui, gente, vou começar aqui o replantio, tá? Para facilitar, para não desfazer todo o torrão, às vezes, né, acaba dando uma esfarelada. Mas para você evitar aí o desfazer,
você coloca a mão aqui, ó, gente. Coloca a mão aqui, tá? Coloca a mão aqui, segurando a raiz aqui, ó, da planta, e você vira. Vou virar aqui em cima, vira aqui, olha, e tira com cuidado. Como essa daqui é uma planta maior, aí eu tirei dessa forma, tá? Olha aqui, o torrão dela, tá? Inteirinho, mas eu vou tirar o excesso. Esse excesso aqui, olha, a gente vai tirar, que é justamente para nossa planta entender, né, que ela pode crescer mais um pouco aqui no vaso, que tem mais espaço, porque ela acaba criando um limite aqui, né? Ela acostuma que aqui tem o vaso e ela cria um limite. Então, você vem aqui, olha, dá uma esfareladinha. Deixa eu pegar aqui com carinho, porque esse substrato, ele é bem soltinho, né? Então, ó, gente, tirei aqui o excesso. Isso aqui que soltou é porque não tinha mesmo raiz aqui. E eu vou aproveitar aqui, olha, esse substrato aqui, eu vou aproveitar com um substrato bom ainda. Só que a planta já estava muito lá no fundo, né? E eu quero deixar ela um pouquinho mais alta e também dar mais aí uma força para esse nosso substrato. E agora no replantio, vou tentar não deixar ela tão deitada, para que eu não tenha aí problema, né, gente, futuramente com essa planta. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar aqui um pouco do osmocote, tá, gente? Que é o adubo que eu tô usando. Eu vou colocar aqui na lateral um pouquinho só, tá? Um pouquinho. Não vou colocar muito, porque eu vou deixar para colocar mais em cima um pouco, pra gente não perder esse adubo. Vou colocar aqui, ó, gente, mais um pouco de substrato novo. Esse aqui que eu coloquei tá novinho. E deixo, olha, um pouco acima aqui do meio do vaso. Pra que, então a minha planta vai ter, olha, todo esse espaço aqui para ela estar crescendo. Daqui de onde tá o meu dedo até embaixo tá o substrato, né? E ela vai ficar em cima, então vai ter bastante espaço para baixo para ela expandir as raízes. Aí eu venho aqui, olha, acomodo a minha planta. Ela já ficou aí quietinha, porque ela tá com essas raízes com o substrato antigo. E agora eu vou vir tá colocando o osmocote, né? Coloquei só um pouquinho mesmo lá embaixo. E agora, gente, aqui, olha, para esse vaso aqui eu vou colocar mais ou menos uma colher de sopa cheia, tá? Essa quantidade aqui. Aí eu venho, coloco aqui pelo ladinho, tá? Antes eu colocava em cima, eu parei de colocar em cima, porque quando eu vinha regar, eu gosto de regar com a mangueira, né? E acabava que caía as bolinhas do vaso e eu perdia, né, essa adubação. Porque essa adubação aqui, ela dura na planta aí por volta de 3 meses. Vai depender da quantidade de rega. Mas se, quando a gente for regando, vai caindo, a gente acaba perdendo, né? Então, agora eu coloco aqui nessa altura mais ou menos, né? Quase já uns 2 dedos da boca do vaso, né, para baixo. Porque a gente não pode também colocar muito embaixo, tá, gente? Se coloca muito embaixo também é desperdício, porque não tem raiz ainda lá embaixo. Por isso que eu coloquei só um pouquinho lá, que quando a raiz for crescendo, também vai ter um pouquinho lá embaixo. Aí eu vou colocando aqui. Lembrando, tá, gente, que o uso desse produto aqui, ele é diferente do superfosfato. Se você for usar o superfosfato, você tem que usar ele lá embaixo, tá? Você tem que usar ele diferente, ele tem que ficar, não pode ficar por cima. Esse aqui a gente pode usar ele por cima. Agora eu não tô usando, mas eu posso colocar ele por cima. Já o superfosfato não, ele tem que ser mesmo no meio do substrato. Porque senão você perde muito, a adubação. Porque o fósforo, ele não é muito, como é que se diz? Deixa eu ver se eu acho aqui a palavra que eu ia usar. Tem horas que foge da mente da gente. Ele não tem muita mobilidade, gente,
no substrato. Então ele tem que ficar já ali próximo da raiz, não em contato direto, mas tem que ficar próximo da raiz, porque ele não tem muita mobilidade. E, gente, concluído o replantio, como eu falei, eu deixei ela mais em pezinha, né, que ela tava mais deitada. Então deixei ela mais em pezinha. Essas raízes aqui já podem ser retiradas, tá? Depois eu vou estar fazendo a retirada. Essas que ficaram aqui, olha, para fora, já podem ser retiradas. Eu não suspendi muito, como vocês viram, olha, não suspendi, porque não tinha, gente, quase o que suspender. Aí não adianta também você querer forçar para suspender um caudex, se não tem uma quantidade boa para você suspender, a planta fica querendo cair no vaso, fica tombando, isso machuca as raízes capilares, então não é legal, tá? A não ser que você coloque aí um tutor, né, para segurar para essa planta não ficar balançando. Mas eu achei que não tinha necessidade de suspender muito, até porque, olha, eu já enchi até aqui de substrato, ficou toda essa parte aqui, olha, para ela crescer. E ela tá enterrada, só isso aqui, ó, gente, é 2 dedinhos só. Então, é o suficiente, não precisou suspender essa planta. Então, olha, tá aqui, plantadinha. Depois dessa floração aí, a gente vai aproveitar para tá fazendo uma poda também aqui nela. Aproveitar que tá no início, né, gente, da temporada mais quente aqui, pra gente fazer esse trabalho. Eu ia fazer o replantio de mais uma, mas o vídeo já ficou longo, né? Então vamos deixar aí pro próximo, tem bastante planta para fazer replantio. E no próximo vídeo, eu já vou estar também fazendo a limpeza, né? Vou fazer um vídeo só mostrando a limpeza dessas plantas. Essa daqui também, olha, ainda precisa fazer limpeza. Então vou fazer um vídeo só mostrando a limpeza que eu vou fazer nessas raízes aqui. Grande abraço, fiquem com Deus e até aí o próximo vídeo.